Graça e paz, irmãos. Hoje é dia 7 de junho de 2020. Estamos iniciando o nosso culto, onde vamos celebrar a ceia do Senhor, onde vamos estar trazendo à nossa memória a morte sacrificial de Jesus, o seu sepultamento, ressurreição e a promessa da sua futura volta para buscar a sua igreja. Então vamos orar, dedicar esse tempo de adoração, de celebração, com um clima de festa na presença do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado por esse momento que estamos reunidos através das redes sociais, unidos através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós estamos reunidos para adorar ao Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adorar a Cristo, aquele que venceu a morte, está vivo e reina para todo sempre. Ó Deus, nós queremos dedicar esse culto ao Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe, ó Deus, esse momento que vamos investir na Tua presença, atentos à Tua palavra, atento às mensagens cantadas e atentos, ó Deus, à mensagem transmitida através dos elementos da ceia do Senhor. Ó Pai, abençoe cada um e cada família que está ligada ao Senhor e a nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo, nesse momento singular, nesse momento especial. Ó Deus, nós queremos realmente pedir a Tua bênção, a Tua graça e a Tua direção. Em nome do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, os nossos aplicativos com a palavra do Senhor. Vamos encontrar o livro de João, no capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Vamos pular alguns versículos e vamos do 12 ao 17. Então, enquanto você abre aí em João, capítulo 13, quero lembrar que esse texto vai estar mencionando também o dia da celebração da Páscoa judaica por Cristo, onde ele instituiu a ceia. E aqui nós vamos ver o exemplo dele de servo e de amor. E então ele deixa esse exemplo para nós. Então vamos ler João capítulo 13, de 1 a 5 e versículo 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu,
sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Esse texto que nos fala da noite que Jesus foi traído e momentos antes da traição, ele ali celebrando a Páscoa judaica, onde eles estavam lembrando da libertação do povo de Israel da terra do Egito. E ali então, eles que tinham esses elementos da ceia, da Páscoa, tinha o pão, tinha água, tinha vinho, e ali então Jesus, sabendo como ele diz ali que tudo Deus tinha concedido a ele, então ele instituiu a ceia do Senhor, como é relatado no texto de Mateus, de Marcos, de Lucas. E aqui o autor do Evangelho, João, o apóstolo, ele aborda esse outro aspecto, que durante a ceia, Jesus então dá esse exemplo de serviço, exemplo de humildade. E eu queria enfatizar quando ele termina no versículo 17. Ele diz: olha, agora que vocês sabem estas coisas. E quais eram estas coisas? Eram tanto a instituição da ceia do Senhor, como também, de maneira específica, esse exemplo de servir. Ele deu o exemplo de humildade, quando ele tirou ali as suas vestes, colocou uma toalha na sua cintura, pegou uma bacia, pegou água e lavou os pés dos discípulos. E aí então ele humildemente tomou a posição de servo e ele serviu lavando os pés dos discípulos. E aí esse versículo 17 diz: olha, vocês que já sabem então estas lições, bem-aventurado serão se as praticarem. Que nós possamos, queridos irmãos, praticar essas grandes verdades. A verdade de sermos humildes, a verdade de servirmos uns aos outros e também a verdade de celebrar a ceia do Senhor, porque celebramos a morte vicária, a morte sacrificial que nos deu o perdão. Celebramos também a ressurreição. Ele provou que pregava a verdade. E celebramos a volta dele, que virá nos buscar, e moraremos com ele para todo sempre. Felizes serão se as praticarem. Nós vamos agora cantar e adorar ao Senhor com 2 cânticos. E após esse momento inspirativo de cantar, de louvar, de adorar ao Senhor, nós vamos ouvir a mensagem com o pastor Diego Fernandes. Então vamos participar louvando, cantando e depois ouvindo a ministração da palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos, que alegria poder louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Nessa noite nós iremos louvar ao Senhor com alguns hinos de gratidão e que essa possa ser a nossa verdade, que nós possamos sempre ser gratos a Deus, independente da situação que estejamos passando. Confesso que eu estou com saudade dos irmãos, os louvores que a gente gravou foi lá na igreja. Eu fiquei muito feliz e grata ao Senhor por rever alguns irmãos. E eu estou crendo que em breve estaremos juntos, louvando ao Senhor ali na nossa igreja. Para deixar para a meditação dos irmãos, eu quero deixar no livro de Salmos 117,
que tem o tema Todos os povos devem louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Que essa seja a verdade em nossas vidas, que possamos engrandecer ao Senhor, independente da situação que estejamos passando. Esse primeiro louvor que nós iremos entoar é o louvor És a Nossa Estrela da Manhã. Ele fala bastante comigo e que ele possa falar também com você nessa noite. Louve o Senhor com alegria, porque ele se faz presente no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Esse segundo louvor que nós iremos entoar é o hino Seja Engrandecido. E que a letra desse hino possa ser verdade em nossas vidas. Porque ela diz, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Hoje é culto de Santa Ceia, onde nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. E Ele fez isso por amor a nós. Que
possamos sempre ser gratos a Deus, porque através desse amor hoje somos libertos e somos chamados filhos de Deus. Amém? meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Eu gostaria de compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas e meditar com os irmãos sobre Mateus capítulo 26, dos versos 17 ao 30, em que trata a última ceia de Jesus. Então, se os irmãos quiserem abrir comigo em Mateus 26, vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas. E vale lembrar, irmãos, que Jesus ele estava em Betânia, né, pronto para celebrar a última ceia com os discípulos, né, e logo em seguida ele seria crucificado, né, e após seus discípulos
já ter encontrado um homem no centro da cidade com um cântaro na cabeça, né? Que indicaria o lugar onde eles celebrariam a Páscoa. E juntamente com a Páscoa, Jesus ele dá início também à ceia, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir Mateus capítulo 26, dos versos 17 ao 30. Olha só, Jesus aqui, meus irmãos, nesta passagem de Mateus, ele institui aqui um novo sacramento, né? Substituindo, sim, agora o velho sacramento, onde um novo símbolo substituirá o antigo símbolo que fica e que requereria nesse símbolo a morte de um cordeiro, né? O seu propósito seria cumprido, né, no sangue derramado no Calvário através da morte de Jesus Cristo, onde tanto o primeiro ato, né, da Páscoa como o segundo ato, o ato da ceia, né, apontam para Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento aponta para Cristo, né? Aponta para Cristo como o Salvador, como o Libertador, como aquele que tira o pecado do mundo, né? Na pessoa do Cristo, na pessoa do Messias. Então, antes de nós entrarmos no texto, vamos acompanhar aqui o que diz a partir do verso 17, diz assim, e nós, conforme formos lendo, nós vamos fazer já alguns apontamentos. Olha só, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ora, o texto já começa aqui dizendo, né, que Jesus os chama, né, para participar da festa dos pães asmos, né? E aqui não é dito nada sobre a compra do cordeiro, como que isso aconteceria, não é? Quem comprou o cordeiro para a realização da festa da Páscoa, né? Mas podemos aqui já presumir, desde o início, que tudo já estava de alguma forma combinado, de alguma forma antecipada, já preparado, porque a Páscoa, era necessária uma preparação anterior, né? Um cordeiro, ele precisaria ser abatido no pátio externo do templo, está lá em Êxodo capítulo 12, os versos 6, né? Ter preparado um local que acomodasse todas as pessoas que participariam daquela festa, daquele ato, né? Como também era necessário que eles fossem ao mercado, né? Aos mercados das regiões ali, ou da região, né, de sua época, para comprar ali os temperos, né, comprar os pães sem fermento, o vinho, as ervas que acompanhavam o cordeiro. Então, o texto, no verso 17, diz, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, olha, onde queres que te façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Então, Jesus já de forma antecipada já prepara tudo aquilo. É interessante lembrar também que Jesus, né, manda 2 discípulos para conversarem com certo homem que eles teriam que encontrar no centro da cidade. Lucas capítulo 22, verso 8 diz que ali é Pedro e João que Jesus dá ordem, né? Então, olha o que Jesus fala no verso 18. E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com um certo homem, e diz-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Né? Então Pedro e João são enviados, segundo Lucas 22, para conversar com esse homem, não é? E Jesus dá um sinal para eles, né, que esse homem levaria um cântaro de água na cabeça. E seria de fácil identificação esse homem, meus irmãos, porque era a função das mulheres ou crianças buscar água nos poços, né? Então, possivelmente, né, esse homem, né, seguidor de Jesus, pela maneira em qual Jesus pede para os discípulos que se apresentem a ele, né, Jesus já tinha então o conhecimento prévio do lugar onde seria celebrada essa Páscoa. Alguns estudiosos dizem que possivelmente poderia ser até os pais de Marcos, onde escreveu o livro do Evangelho de Marcos.
porque ele também tinha uma residência onde os discípulos algumas vezes se reuniram. Então, aqui, quando Jesus diz, né, que ele queria participar com os discípulos do ato da Páscoa, e nós vamos ver que a ceia ela tem uma ligação com a Páscoa, não é? Nós podemos observar que a ceia do Senhor, né, que se inicia depois da Páscoa, ela deve ser realizada em família. Né? A primeira coisa é que a ceia ela deve ser realizada em família, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente também. E a família de Cristo, né, a família de Deus é a igreja. Né? Por isso que a igreja ela deve ser valorizada, ela deve ser preservada de qualquer ameaça. Nós vamos ver que a ceia traz alguns valores da Páscoa, né? Como a celebração em família, e lá em Êxodo a Páscoa deveria ser realizada em família, e assim a ceia também realizada com a família de Deus. Marcos 3,32 diz assim, perguntaram para Jesus, enquanto estava ensinando em uma casa, olha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te procurando, né? Marcos diz, no verso 32, enquanto Jesus estava ali ensinando, vieram avisar Jesus, olha, seus irmãos e sua mãe estão lá fora procurando vocês. E qual é a resposta que Jesus dá para eles? Né? No verso 33, 34, quem é minha mãe e meus irmãos? Aí ele pergunta, quem é? Aí ele olha para os discípulos, para aqueles que estavam à sua volta e diz assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então, Jesus, quando ele pede para participar dessa Páscoa e ali institui a ceia, ela tem a conotação de família. Né? E por isso a igreja, a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos é tão importante, por isso não entendemos, né, essa conotação que algumas pessoas têm dado, né, de pertencer agora a igreja do Cristo em casa. Olha, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais ao templo, né, junto com os irmãos celebrarem a Cristo, né, uma vez que, como eu já disse anteriormente, eu não sou a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo e junto com os meus irmãos somos a família de Deus, a igreja invisível de Cristo. Então, nós vamos ver que a ceia, tanto quanto a Páscoa, ela tem esse cunho da participação em família, né? Da família de Deus reunida, e isso vai refletir na eternidade quando todos estivermos reunidos. Então, verso 18, quando ele diz assim, e ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem, e diz-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, já estava tudo certinho, Jesus já tinha acertado todas as coisas, alguém já tinha comprado, já tinha feito lá, como diz em Êxodo, ali no pátio externo do templo, já tinha degolado o animal, já estava tudo pronto, já tinha arranjado com essa pessoa o local exato para fazer. E é interessante que alguns estudiosos também chegam a dizer que Jesus não revela isso, não revela o local onde Jesus faria essa última ceia, para que o próprio Judas não ficasse sabendo, né? Por conta da traição, onde Judas entregaria Jesus. Então ele manda os discípulos mais próximos, Pedro e João, para que pudessem conversar com esse homem e acertar os finalmente, né? Da participação dessa ceia. Então, olha só, verso 19, e eles fizeram como lhes Jesus ordenaram e prepararam a Páscoa. Foram lá, encontraram esse homem com esse cântaro na cabeça, como eu disse, de fácil reconhecimento, porque não era algo usual, costumeiro dos homens fazer. Verso 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Eles se posicionaram ali à mesa. Verso 21. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Segundo o Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 1 ao 30, Jesus ele já tinha lavado os pés dos discípulos, como era o costume, né? Num sinal de amor, num sinal de comunhão, num sinal de humildade, né? Num sinal de aqueles ao qual Jesus lava os pés, tem parte com o próprio Cristo, né? Com tudo aquilo que Cristo representa. Então Jesus já provavelmente aqui já tinha lavado os pés dos discípulos, já estavam postos à mesa, com esse simbolismo de que vocês fazem parte da minha família, né? Vocês têm parte comigo. E
quando um discípulo, o exemplo próprio de Pedro, quando ele se nega a permitir que Jesus lave os seus pés, Jesus fala, olha, se você não lavar os pés, não me permitir lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, não era aqueles que se negavam com que Jesus lavasse os pés, não teria parte com Cristo justamente por essa conotação de ter parte, de pertencer à família, de humildade do próprio Cristo, né? Como aquele que veio servir. Continuemos aqui no verso 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Olha só, Jesus chega para eles e fala, olha, um de vocês será aquele que vai me trair. Dentre vós vai me trair, né? E eles ali, reunidos em família, como já disse, Jesus tinha lavado os pés de todos os apóstolos, inclusive de Judas, já estavam partindo ali, participando da Páscoa, todos reunidos. Então Jesus solta essa, olha, um de vocês irá me trair. No verso 21. Então, o texto no verso 22 diz que eles ficaram muito tristes, muito abatidos e começaram a se perguntar, porventura sou eu, Senhor? Né? E a gente observa na pergunta deles, né, que havia uma verdade da parte daqueles que perguntavam, né? Como se eles quisessem dizer, olha, será que sou eu? Né? Vai que sou eu. Na verdade, olha, eles começaram a perguntar, Senhor, pode ser eu? Será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Então, Jesus responde no verso 23. Ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Irmãos, pensam comigo, todos que estavam ali, né, estavam compartilhando da mesma tigela, né? Que a tigela era passada, o pão era molhado e eles comiam, participavam da mesma tigela. Não é? Mas Jesus, o que Jesus está dizendo ali? Né? Olha, aquele que vai me trair é o mesmo que come, é a mesmo que divide o prato comigo. É a mesma pessoa que come do mesmo prato que eu estou comendo. É uma pessoa do meu círculo de amizade, de família, né? De intimidade. É isso que Jesus está falando. Olha, o que mete a mão no prato comigo, esse me trairá. E é interessante, irmãos, que Jesus aqui, quando ele fala e todos os ouvem, inclusive alguns ficam meio abatidos, né? Jesus ele está ali falando, dando uma espécie de uma advertência para o próprio Judas, né? Da gravidade do ato que Judas cometeria, o qual Jesus já sabia o que ele iria cometer, né? Como se dissesse, olha Judas, eu sei o que você vai fazer, pensa bem, não é? O verso 24 diz, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor que não fora haver nascido. E olha o que ele continua dizendo, então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Olha a pergunta de Judas, a resposta de Judas. Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Em outras traduções diz, certamente sou eu, mestre. Olha só a diferença da resposta de Judas para a resposta dos discípulos. E essa afirmação de Jesus, ela retira de Judas aí uma resposta irônica, não é? Jesus responde, sim, Judas, é você. E o que você pretende fazer, faz depressa. A gente encontra isso em João 13, verso 27, né? Que Jesus, João, ele relata que Jesus diz, olha, após aquele que eu colocar um bocado, molhar aqui e colocar um bocado de comida na boca, é esse que vai me trair, né? E o verso 27 diz, e após o bocado entrou nele Satanás, e disse, pois Jesus, o que fazes, faz-o depressa. Olha só, então eles com a pergunta, com a afirmação de Jesus, um de vocês vai me trair, vocês da minha família, que estão comigo, que comem comigo, um de vocês vai me trair. Aqueles que tinham verdade e sinceridade no coração, logo responderam, mestre, será que sou eu? Pô, vai que sou eu, não sei, né? Eu quero saber. Mas Judas, ele responde,
né? Certamente sou eu, mestre. E Jesus responde para ele, tu dizes, ou melhor, é você sim, é você. Então, o texto de João diz que após Jesus ter dado um bocadinho, um pouco de comida na boca de Judas, né? Satanás entrou nele e Jesus mesmo diz, olha, então sai e faz o que você tem que fazer. Verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Como eu falei inicialmente, meus irmãos, então no meio da celebração da Páscoa, enquanto Jesus realizava a Páscoa ali com os discípulos, Jesus ele institui um novo sacramento, né? Ele substitui agora o velho sacramento, onde um novo símbolo substituiria agora o antigo símbolo. E que esses símbolos requeriria sim a morte de um cordeiro, né? Onde o seu propósito, o propósito tanto da Páscoa quanto da ceia, seria cumprido no sangue derramado do Calvário pela morte de Jesus Cristo através da morte de Cristo. Então, irmãos, onde tanto o primeiro ato, né, o ato da Páscoa, quanto o ato da ceia, os dois apontam para Jesus. Como quem? Como o Salvador, como o Libertador, aquele que tira o pecado do mundo na pessoa do Messias e do Cristo. Né? Então, quando ele diz, enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Não é? Com o simbolismo, irmãos, de que, olha, esse meu corpo, quando você se alimenta do meu corpo, você tem parte comigo. Não é? Você faz parte agora da minha família. Verso 27. A seguir tomou o cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. O sentido do pão partido, meu irmão e minha irmã, e do vinho, ele indica simbolicamente uma celebração que representa Cristo dizendo, como se Cristo estava dizendo, olha, ao invés de vocês padecerem o sofrimento e morte eterna, eu dou o meu corpo para morrer sobre o madeiro da cruz e derramo o meu sangue por vocês. Eu nutro e refrigero suas almas famintas e sedentas com o meu corpo sacrificado e meu sangue derramado para vos dar vida eterna. Olha só, nós estávamos completamente condenados segundo a lei, porque a Bíblia diz que estavam mortos em delitos e pecados, né? Aquele que pecar certamente morrerá, porque nós estávamos destituídos da glória e da graça de Deus. Porque a lei, a função da lei, meu irmão e minha irmã, ela não pode trazer salvação, não pode salvar o homem, ela não tem esse poder salvífico de salvar o homem. Apenas a fé em Cristo traz salvação ao homem. A função da lei era o quê? De regular as condutas, de mostrar o erro do homem, mostrar como o homem deve agir, como o homem deve proceder nas relações entre Deus, homem e Deus, homem e homem. Como Deus quer ser adorado, apenas para mostrar as normas e as condutas. Mas a lei ela nunca teve função, ela nunca teve poder para salvar ninguém. O único que confere a salvação ao homem é Jesus Cristo, não é? Então, é o que Jesus está dizendo quando nós comemos o pão e tomamos do cálice. Olha, eu vou dar a minha vida por vocês. Ao invés de vocês morrerem, né, padecerem da morte eterna, eu dou o meu corpo em favor de vocês na cruz, né, do Calvário. Eu derramo meu sangue para dar refrigério às suas almas famintas, sedentas. Né? Eu sacrifico o meu corpo, derramo meu sangue para dar a vida eterna a vocês. É isso que Jesus está dizendo ali, não é? E Jesus está dizendo com tanta certeza, meus irmãos, como este pão é partido diante de vocês e dos seus olhos, né? Como se ele estivesse dizendo com tanta certeza, né? Este cálice lhes é dado, comam e bebam com sua boca em memória de mim. Então se lembrem do meu sacrifício, se lembrem do que eu passei, se lembrem do que eu tenho vos dito. Por isso, amados irmãos,
É desejo de Deus, sim, que esta ceia, esse memorial, recordasse o seu sacrifício e sua ressurreição, né? Que por conta disso, né, que é por conta dessa morte, dessa ressurreição, nós venhamos amá-lo, nós venhamos servi-lo de todo o nosso coração, refletindo sobre Cristo, refletindo sobre Ele, né, abraçando-o pela fé, abraçando a Cristo pela fé, com a esperança de uma vida gloriosa a partir da sua volta. Né? Por isso a ceia, ela é um memorial de amor. Porque nós celebramos, nos lembramos com amor, nos lembramos do amor de Cristo por nós, em dar a sua vida, uma vez que nós estávamos destituídos, estávamos condenados, estávamos indo a passos largos para uma vida eterna, para uma eternidade sem Deus. Cristo, Ele dá a sua vida substituindo a minha morte pela sua vida. Por isso a ceia é um memorial de amor. Um outro ponto, né, que podemos observar também é que, além de ser celebrado em família, não é, de lembrarmos da ceia ser celebrada em família e de nos lembrarmos desse tão grande amor de Jesus Cristo, né, se dando em prol do homem, se entregando, realizando essa nova aliança, uma aliança que ela tem uma continuidade, vem lá do Velho Testamento, e Jesus agora institui uma nova aliança no sangue dele, o sangue do Cordeiro perfeito, que é derramado em favor do homem. Por isso, o sacrifício substitutivo, ele nos dá a vida eterna. Não é? Olha o verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E essa expressão de Jesus, irmãos, ela nos leva a Êxodo 24, verso 8, quando Moisés, ele tomou o sangue do cordeiro e aspergiu sobre o povo, né? Ele disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Ele faz isso antes de subir no monte Sinai para receber as tábuas da lei. Né? Esse é o sangue da nova aliança, né? Nos lembra aí de Êxodo 24, 8. Levíticos também 17, verso 11 diz, degolará o novilho da oferta pela expiação. Né? Tinha que ser dessa forma, precisava-se de derramamento de sangue. Hebreus 9, 22 diz, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sendo assim, meus irmãos, sendo assim, não há relação com Deus de proximidade, de amizade entre Deus e o povo, sem um derramamento de sangue. Por isso Jesus, ele é o sacrifício perfeito e substitutivo. Ele nos substitui em morte. Não é? Éramos para nós estar mortos e ele nos dá vida, né? Ele toma a nossa morte e nos dá a sua vida. E ele também é o Cordeiro, né, perfeito, o que substitui aquele cordeirinho que era levado ao templo para ser sacrificado. Jesus, ele realiza o sacrifício perfeito, universal e de uma vez por todas. Não é? Por isso, é um sacrifício substitutivo e que nos dá a vida eterna. Através do seu sacrifício, Jesus, ele nos dá a sua vida, ele nos dá a possibilidade de vida eterna, de estarmos com ele. E ele é um memorial que nos traz, sim, uma esperança viva, não é? Ela renova a nossa fé, essa esperança, ela renova a nossa fé, nos traz alegria, irmãos. Ajuda-nos a suportar as aflições da vida. O verso 29 diz, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, note que quando o texto diz, né? Até que no reino de meu Pai eu entre com vocês numa comunhão eterna e festiva. Então, tanto a Páscoa como a ceia, elas cumprem o seu propósito.
né? Onde podemos ver também lá em Mateus 19, verso 28, quando ele fala que nos assentaremos juntamente com ele sobre 12 tronos para julgar. O que quer dizer? Quer dizer que aquele que tem parte com ele, que come da mesa com ele, que tem os seus pecados limpos pelo seu sacrifício, que tem parte na família de Deus, estará com ele também na eternidade. Então, tanto a Páscoa quanto a ceia, elas cumprem a sua finalidade em Cristo. Elas se culminam em Cristo, dizendo, olha, aquele que tiver os seus pecados limpos pelo sacrifício do Cordeiro Pascual, que é Cristo, né? Aquele que tem os seus pecados limpos, que come a mesa com ele, da mesa do Senhor, aquele que faz parte da família de Deus, estará com ele também na eternidade. Nós vemos então, irmãos, que a comunhão, ela não aponta apenas pelo que Cristo fez por nós na cruz há 2000 anos atrás, mas também isso significa para nós uma esperança de beber um vinho novo no reino de meu Pai, como ele diz. É um símbolo glorioso de uma reunião e festividades intermináveis que os filhos de Deus aguardam ansiosamente e esperançosamente. Nesse momento do verso 29, e digo-vos desta hora em diante, não bebereis desse fruto da videira, até que aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai, aponta os olhos, a esperança e o coração dos discípulos para a eternidade. Aponta a fé e a esperança deles para que um dia eles venham estar com o Senhor na eternidade. Gosto muito do texto de Apocalipse 19, do verso 9, que diz, então, olha só, Apocalipse 19, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, a ceia do Senhor, o último momento de ceia do Senhor, o Senhor estava trazendo aos discípulos uma lição extremamente importante. Que o Velho Testamento, né, se cumpria em Cristo, e a partir de Cristo, a aliança do Velho Testamento que se cumpria em Cristo, e a partir do sangue de Cristo, ele instituiu uma nova aliança no sangue dele, não no sangue de animais. E que através desta aliança, aqueles que têm parte com ele, que comem do corpo e bebem do sangue de Cristo, nesse simbolismo, aqueles que têm parte com ele, estarão com ele na eternidade. E o verso 9 do capítulo 19 de Apocalipse diz bem claro, né? Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. Então, ela é um memorial, né? Ela é um memorial que traz uma esperança viva para os cristãos de todos os tempos, de todas as raças. Traz uma esperança viva, né? Renova a nossa fé também. Traz alegria ao coração. Quantas vezes, irmãos, né, abatidos pelas dificuldades da vida, me alegrei nas palavras do Senhor quando lendo esse texto, né? Aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são chamados a ceia da borda do Cordeiro, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso daqui vai passar. E além de nos trazer alegria, ajuda-nos a suportar as aflições da vida. Porque essa palavra viva, ela traz esperança ao nosso coração. Por isso, meus irmãos, Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deve ser lembrado como uma festa de amor. A ceia deve ser celebrada como um memorial de amor pela sua morte, né? Pela sua vida, pela sua ressurreição, que nos traz esperança. Por isso, meu irmão, dê valor, né? No momento que você participe da ceia, que você participa da ceia, ela deve ser celebrada em família, o corpo de Cristo reunido, pelo sacrifício substitutivo de Deus na cruz, de Cristo na cruz,
e que nos traz uma esperança viva, né? É um memorial que nos traz esperança, onde toda a palavra do Senhor converge e se cumpre em Cristo. Então, nesta noite, eu gostaria de fazer uma oração com você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Senhor, nós nos alegramos, ó Pai, pela Tua palavra que é viva, que nos traz esperança, que nos traz vida. O Senhor, ó Pai, é um Deus amoroso, que nos alcançou através do sacrifício de Jesus na cruz, e nós queremos nos lembrar deste sacrifício com amor, ó Pai, com tristeza, sim, porque o seu filho morreu na cruz. Foi necessário que alguém morresse, mas essa morte amorosa nos trouxe vida, nos trouxe esperança. Por isso nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor não nos deixou perdidos. Muito obrigado, Senhor. Nós celebramos a Santa Ceia do Senhor com alegria, com gratidão e esperança. Te amamos, Jesus. Muito obrigado. Que nós possamos, Senhor, sempre nos lembrar na Santa Ceia, Pai, o seu grande amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diego Fernandes, por essa mensagem inspirativa, edificante e ao mesmo tempo desafiante. Muito obrigado, pastor. E agora nós, com esses ensinamentos em nossas mentes, que nos enfatiza a ceia do Senhor, nós vamos proceder à leitura do texto base de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 28. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele dá orientações como a igreja local deveria proceder durante a celebração da ceia. Nós sabemos que a ceia do Senhor naqueles primeiros anos da igreja, ela era uma parte de um culto onde havia ali uma refeição comunitária. Eles ou jantavam ou almoçavam, e durante aquela refeição, que eles mesmos, os membros, traziam os alimentos, as bebidas, a água, o vinho, e ali então eles cantavam, eles celebravam a comunhão, e ali num determinado momento havia uma interrupção, e ali um dos líderes da igreja mencionava as verdades que nós também relembramos nessa noite sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a futura vinda de Cristo. E aí então ele distribuía um pedaço de pão e distribuía e passava o cálice, e eles então celebravam a ceia. E aqui então Paulo dá essas orientações, e ele fala que ele recebeu do Senhor esses ensinamentos. Isso nós podemos ver no versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 11, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Paulo então dá essas orientações
que o ser humano convertido ao Senhor deveria se examinar que não, se ele porventura não havia cometido alguma falha, que nós e a Bíblia categoricamente chama de pecado por pensamentos, por palavras, por ações e até por omissões. E aí então, o crente, o cristão, deveria fazer esse autoexame para que ele não participasse da ceia de maneira indigna. E qual é a maneira indigna de participar da ceia do Senhor? É participar sem confessar os seus erros, os seus pecados, sem se arrepender e sem colocar a fé no sacrifício de Cristo Jesus. O texto é categórico também quando nos diz: examine-se e então coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor é uma festa de acolhimento, é uma festa de comunhão com o Senhor e com a igreja. Ninguém deveria ficar de fora da ceia. Qualquer um que porventura tenha durante esse tempo cometido algum pecado, ele deve se arrepender, ele deve confessar a Deus, se acertar então com Deus através do arrependimento e do pedido de perdão a Deus. E aí então, ele pela fé acreditar que o sacrifício de Jesus pagou e limpou todo o seu pecado. E aí então, ele livre, pega do pão, come, pega do cálice e toma com a sua consciência tranquila, porque o sangue de Jesus tem poder. Amém, queridos? Somente o sangue de Jesus tem poder para purificar os nossos pecados. Uma autopunição, deixando de participar da ceia. Ou uma autopunição, vou orar, vou me sacrificar, vou fazer isso e aquilo. Nada disso irá substituir o sangue de Cristo. Somente o sacrifício dele na cruz tem poder para nos purificar. Então, a ceia do Senhor é uma mesa de comunhão, é uma mesa que convida, que atrai, que não dispersa. Então, todos nós devemos comer do pão e beber do cálice. E assim, com esse pensamento, nós vamos ouvir uma música inspirativa que com certeza vai enfatizar essas verdades do Evangelho, a morte, ressurreição e futura volta de Cristo Jesus. E após essa música, esse louvor, nós então vamos receber orientação para a participação da mesa do Senhor. Vamos ouvir, vamos refletir e vamos até mesmo cantar para a glória do Senhor. Foi açoitado, foi espancado por nossos pecados, cuspiram em sua face, bateram em seu rosto, foi crucificado por nossas transgressões. Do seu
Deus. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Ele é santo, oh, adorá-lo é o grande amor de meu ser. Ele é digno, diante dele os 24 anciãos o adoram e se prostram. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Obrigado, irmã Lucy Pereira, por esse cântico, essa música inspirativa. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que você continue sendo bênção em nossas vidas. Então nós temos aqui, nessa noite, o primeiro elemento da ceia, que é o pão. O texto nos diz que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu o pão. Ele disse: olha, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Vocês todos devem comer desse pão em minha memória. Nós cremos que esse pão continua sendo pão, mas simboliza o corpo de Cristo. O corpo de Cristo em dois sentidos. O corpo de Cristo que foi sacrificado na cruz do Calvário. E também é o corpo de Cristo, que é o conjunto de pessoas que foram salvas e que agora estão ligadas em comunhão com Ele. Mas então nós temos esse memorial de pegarmos o pão e comermos, porque esse pão simboliza o corpo de Cristo, que foi ali dilacerado, maltratado, foi transpassado, foi perfurado nas mãos, nos pés, e foi oferecido como um sacrifício a Deus para a purificação dos nossos pecados e de todo aquele que crê nesse sacrifício de Jesus Cristo. Então, queridos, nós que cremos
que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, comamos do pão em memória de Jesus, da sua morte e do seu sepultamento. Comamos do pão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O texto continua dizendo que após eles terem comido do pão, lembrando daquele evento, quando Jesus, na noite que ele foi traído, quando celebravam a Páscoa judaica, Jesus então instituiu a ceia, a sua ceia, que nós chamamos da ceia do Senhor. E ele falou, e Paulo repete aqui, no versículo 25, de Coríntios capítulo 11, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, porque sempre que beberem em memória de mim. Então, queridos, nós que já comemos do pão, lembrando da morte de Cristo, agora nós vamos beber do cálice. Esse cálice que fazemos em memória de Cristo, porque é a nova aliança que ele fez, esse pacto para nos salvar pela fé. E aí então esse pacto ele selou com o seu próprio sangue. E aqui o cálice de suco ou de vinho continua sendo suco. E esse conteúdo aqui do suco simboliza o sangue de Jesus, o sangue vertido ali na cruz que tem poder de nos purificar de todo o pecado. Então, queridos, vamos beber em memória agora da ressurreição de Cristo e da sua promessa que ele fez. Ele voltará em breve para nos buscar. Bebamos todos em memória de Cristo Jesus. Amém, queridos. Que alegria poder, nessa noite, participar com todos vocês, com a família IBBN e com aqueles que nos seguem nas redes sociais. Que alegria poder participar dessa festa espiritual, porque ele morreu e com a morte de Cristo, ele pagou o preço do nosso pecado. Mas ele não somente morreu, ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. E ele está vivo. E ele está em nós. E ele reina para todo sempre. E celebramos também essa promessa gloriosa. Eis que cedo venho. Eu venho para buscar a minha igreja. Eu venho para buscar todos aqueles que receberam a mim, Jesus Cristo, como o suficiente Salvador. Eu venho para reunir o meu povo, que está espalhado por toda a terra. E esse povo de todos os tempos e de todos os lugares, nós vamos todos juntos para o céu. E ali vamos celebrar a bodas do Cordeiro, a união de Cristo e a igreja. E aí viveremos com ele para todo sempre. É isso que nós acabamos de celebrar. A morte, a ressurreição e a volta de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E assim, queridos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa celebração. E vamos orar também encerrando
esse culto com a bênção do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. E depois que você orar, eu quero pedir que você possa tirar aí uma foto, uma selfie da família e poste lá no nosso grupo de WhatsApp da Igreja Batista Boas Novas, São Bernardo do Campo. E será uma alegria ver ali vocês, ver esse momento inspirativo e alegre da nossa igreja. Vamos orar e que Deus realmente continue a nos abençoar. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja reunida através das redes sociais, mas principalmente através do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua morte, porque a Tua morte nos deu salvação. Muito obrigado, e eu te louvo pela Tua ressurreição, porque ela comprovou que o Senhor é a verdade, que o Senhor é o Deus verdadeiro. E obrigado, ó Pai, pela promessa da sua futura volta. E nós te louvamos e te engrandecemos, porque nesta noite nós celebramos esta verdade como família, como povo de Deus. E, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor continue nos abençoando, derramando da Tua graça, derramando das Tuas bênçãos, derramando do Teu poder sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. E, ó Pai, agora eu quero abençoar a todos nós da seguinte maneira: que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do Deus Filho, que a comunhão, a presença e o poder do Deus Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, aleluia, amém. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe, que vocês tenham uma excelente semana. E não se esqueça de tirar aí a selfie da família ou a sua selfie e colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Deus te abençoe na graça e na paz do Senhor.